é o que eu tenho enfrentado, porque eu não isento disso. E vou te dizer que quando a gente quer conquistar as coisas é pior ainda. A gente se decepciona com palavras, com pessoas, mas quando a gente fala de bênçãos, principalmente materiais, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E aí quando elas não acontecem, quando a gente começa a ver que não está dando certo, a gente se decepciona com Deus. Quando Deus não tem nada a ver comigo e o seu problema. Porque muitas dessas situações fomos nós mesmos que geramos. Não foi Deus. E aí, olhando para esse versículo, eu comecei a fazer essas comparações. Eu escutei uma palavra tremenda, falando que a nossa mente, ela literalmente é um campo de batalha, onde tem vários gladiadores ali dentro, lutando para que você não execute aquilo que você tem que executar com excelência na presença do Senhor. E quando eu comecei a escutar isso, a palavra do Senhor, ela veio mexendo no meu coração, sabe? Quando ela vai te confrontando e falando, meu Deus, como eu errei mais uma vez, como eu fui falha mais uma vez. E aí, tem um grande problema que a gente começa a se punir. E eu disse até esses dias atrás, numa conversa com o bispo, acho que o pastor Elzo, a pastora Jennifer também, que a gente perdoar outras pessoas já é difícil. Mas ainda é mais fácil do que se auto-perdoar. Quando a gente encontra um obstáculo, quando a gente encontra uma barreira, quando a gente se decepciona com a gente mesmo, porque a gente sabe que a gente desagradou a Deus, ao Espírito Santo, a gente sabe que quando a gente tem um coração sincero e puro diante da presença do Senhor, nós encontramos misericórdia nele e Ele nos perdoa. Mas o auto-perdão, o inimigo sabe das nossas fraquezas e ele fica cutucando, sabe? Perdoado? O que você fez? Você acha que você foi perdoado? Você não vai conseguir superar, você vai fazer de novo. Você não vai conseguir. Ah lá, ó. Você acha que Jesus vai te usar? Não é assim que acontece com as nossas vidas? Ai, não, é coisa da minha cabeça. Eu falo muito isso. Ai, não, é coisa da minha cabeça. Irmãos, nós precisamos blindar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para ouvir e saber discernir a voz do Senhor. Nós não podemos mais ficar inconstantes diante das coisas do Senhor. Nós temos vários exemplos na palavra do Senhor de homens e mulheres que foram tremendamente usados. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção do chamado de quem eles eram. E quando eu e você questionamos o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas, o diabo está rindo e aplaudindo, porque é isso que ele quer que você pense. Por isso ele tenta com tanta velocidade que você realmente continue no mesmo lugar, que você não se mova, que você não prossiga, que você pare, que você desanime. Porque o diabo, quando ele olha para você, ele sabe a boa obra de Deus que eu e você somos. Só que eu e você não conseguimos olhar para o espelho e refletir a glória do Senhor. Quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dEle, irmãos, nós não temos dimensão do poder que nós temos. Nós não temos dimensão da autoridade que já foi dada para mim e para você. O dia que você começar a tomar posse, irmão. Nós estávamos comentando ontem entre pastores, né, que muitas pessoas às vezes falam assim, eu não sinto mais a presença de Deus. Irmãos, isso é particular, não é um lugar, não é uma pessoa que vai fazer você sentir. Isso depende de mim e de você. Se você buscar, se você se desarmar, se você tiver uma vida com Deus, aonde você estiver, você vai sentir, porque você carrega a presença de Deus. Irmãos, nós temos que parar com essa mentalidade. Eu vou lá porque eu senti a presença de Deus. Eu vou lá porque Deus falou comigo. Irmãos, Deus está falando comigo e com você a todos os momentos. Mas nós estamos com um pensamento tão pequeno, tão fechado, tão cegos.
que a gente não consegue ver o oceano que Deus tem na nossa frente. Aleluias. E é engraçado que quando nós encontramos ao Senhor, Ele nos encontrou primeiro, mas quando a gente tem aquele primeiro encontro com Jesus, é tão gostoso, porque a gente começa a ir para a igreja, a gente começa, vem as lutas, mas a gente está com uma fé tão gostosa, né? A gente está naquele primeiro amor, naquela fé inabalável, e aí pode se levantar o que for, você confia, você tem palavras boas, você profetiza, você sai do lugar, você se move, você se dispõe. E aí, devido às situações, com o passar do tempo, isso vai se esfriando, isso vai minando. E vou te dizer por quê. Eu tenho aprendido muito nesse mês. E vou te dizer que eu estou do jeito que eu estou, porque eu sei que eu comprei guerras que não era para mim comprar. Às vezes a gente quer fazer tanto por tantos, mas estamos nos esquecendo de nós mesmos. Da melhor parte, a boa parte, que é estar na presença de Deus, que é receber constantemente dele o que ele tem para minha vida. E Deus me fez lembrar lá da história de Davi. Davi, quando ele vai levar o almoço para os irmãos, aqueles homens já de guerra, quando ele chega até aquele lugar, ele olha para aquele exército. Davi, um pastor, um cuidador de ovelhas, a gente imagina Davi um menino. Aquela época não era como é hoje em dia, né? As roupas que nós temos, o saneamento básico que a gente tem não era igual antigamente. Vocês imaginam o cheiro de Davi, por viver no meio de ovelhas, sol, chuva, frio. Era destratado ali pelos próprios da sua casa. E quando Davi chega até aquele lugar ali, ele olha para aqueles homens e fala: o que está acontecendo? E o seu próprio irmão, a palavra diz, que olha para ele e fala assim: meu, sai daqui, você é pastor de ovelhas, você não tem que estar aqui no meio, né? Como se dizendo assim: nós somos homens de guerras, o que você está fazendo aqui? E Davi ali curioso para saber o porquê que aquele exército de Deus vivo estava recuado, estava amedrontado. Ninguém contava para ele. Ele pergunta para um, pergunta para o outro. E Davi encontra um primeiro obstáculo, vindo da sua própria casa mais uma vez. Só que quando a gente olha para a história de Davi, Davi mesmo sendo um menino, esquecido, lá no meio das ovelhas, Davi, ele tinha uma convicção sobre a vida dele. Davi tinha um Senhor na vida dele. E mesmo essas palavras contrárias vindo do próprio irmão, Davi não paralisou, não chutou o pau da barraca, literalmente. Falou assim: quer saber? Não vou mais chutar sua comida também, não. Assim como a gente, né? Às vezes quer fazer, você está me afrontando, então eu também não vou mais fazer para você, não vou te dar. Não é assim que a gente faz, a gente quer revidar na mesma moeda. E Davi não faz isso. Davi, ele segue em frente, porque ele tem convicção de que ele quer saber o que está acontecendo ali, que aqueles homens, o povo de Deus, por que eles estão nesse nível? E aí Davi vai até Saul. Irmãos, olha a ousadia. Já era para ele ter parado lá atrás. Mas Davi sabia a quem ele servia. E ele sabia de independente de qual seria a situação. Ele sabia o Deus a qual ele carregava, a qual ele tinha dentro dele em palavras, irmãos. Quando a gente tem convicção daquilo que a gente é uma força que vem, é sobrenatural. E aí Davi vai até Saul, e Saul mais uma vez debocha. Fala: menino, você não está entendendo, menino. Você não está entendendo quem está lá para enfrentar. E Davi fala para aqueles homens: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o povo de Deus? Irmãos,
Davi já tinha uma mente completamente lacrada, fechada com Deus. E é isso que eu e você temos que ter, uma mente literalmente lacrada e fechada na presença de Deus, com muralhas, literalmente, para quando vierem tentar dizer contra você que você não vai conseguir, que você não vai avançar, você vai virar e você não está entendendo com quem você está falando. Você está falando com alguém que foi chamado pelo Deus de Israel. Você não está entendendo que Jesus morreu numa cruz. Deus mandou o único filho por mim, para que hoje eu pudesse estar aqui, levando a glória dele comigo. E eu fico olhando essa história, eu fiquei assim, eu fui viajando, irmãos. Eu falei, Senhor, Davi, a gente conhece a história de Davi. Davi teve muitos erros, muitos pecados. E não foi qualquer pecado, irmão. Foi pecados graves, sérios. Mas mesmo assim, Davi era reconhecido pelo homem segundo o coração de Deus. E a gente não é muito diferente de Davi. Porque a gente tem muitos erros, muitas falhas, muitos pecados. Às vezes as pessoas falam assim, pecado, eu não tenho muito pecado assim, porque eu não faço muito pecado. Você já está pecando porque você acha que você não é pecador. A palavra do Senhor diz que nós pecamos em pensamentos. Irmãos, para você pensar. O pecado, quando ele é consumado, é só você foi lá e executou. Porque primeiro você arquitetou ele na tua cabeça, para depois ir lá e executar. Então você já pensou aqui. Então você já pecou antes de você fazer. São essas coisas que nós temos que parar e analisar, que às vezes a gente está tão preocupado em ir lá e cometer o pecado literalmente, só que aqui na cabeça você já está pensando os seus sentimentos, você já está arquitetando o que você vai fazer. E você já pecou. E quando nós temos o Espírito Santo, não é que isso não vai acontecer com você. Pelo contrário, vai acontecer talvez até com mais intensidade. Vai vir pensamentos ruins, para você fazer coisas ruins. Mas é essa blindagem que nós temos que ter. Senhor, é esse coração, é essa sinceridade. Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está passando na minha cabeça. O Senhor está vendo o que está passando no meu coração. Me ajuda a arrancar isso de dentro de mim, porque eu não vou cometer isso, Senhor. Eu não quero executar esse pecado. Então arranca de mim, o Senhor tem esse poder. Espírito Santo, eu te dou essa liberdade. Irmãos, é assim que nós vamos conseguir chegar de pouquinho em pouquinho mais perto de Jesus. A gente acha que as coisas não vão acontecer na nossa vida porque a gente serve a Deus. Eu sirvo a Deus, então não vai acontecer. Se acontecer, na última hora Jesus vai aparecer igual o super-homem, né? Vai falar, não vai acontecer. Só que não é bem assim. Não é assim. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pelas enfermidades, nós vamos passar pela dor, nós vamos passar pelos nãos, nós vamos passar pelo luto, nós vamos passar por essas questões emocionais, essas inconstâncias. E vou te dizer que ainda vou ter muitos desses pensamentos, porque nós somos carne. Mas a diferença está em você assimilar aquilo que Deus vem falando para você. Todas as palavras que saem desse altar, todas as palavras que você tem recebido através da rede social, todas as palavras que Deus tem colocado pessoas para falar com você, você tem que absorver a palavra do Senhor. Não adianta a gente só ficar ouvindo e não praticar. O diabo não está preocupado de você estar aqui ouvindo a palavra. Ele vai estar preocupado se você começar a executar a palavra de Deus. Porque escutar qualquer um escuta, falar qualquer um fala. Mas praticar são para poucos.
E quando a gente pratica, é aí que o cão tenta te derrubar. Mas aí você vai olhar para ele. Nós escutamos uma ministração, eu e o bispo, falando sobre batalha. E aí aquela pastora falava assim: quando o diabo chegar até você, você vai lembrar ele, você vai falar: você veio até mim, mas você está se esquecendo que o meu pai é o seu chefe. Irmãos, olha que ousadia. Você virar para o inimigo e falar assim: o meu pai é o seu chefe. Então, ó, é literalmente isso. Sabe aqueles filhinhos de papai? Que, né? Meu pai pode, meu pai é rico, meu pai é isso que a gente tem que encher o peito e fazer. Eu sou o filho de Deus, e quem tentará contra os filhos de Deus? Quem é o louco? Pode até haver uns loucos, pode até haver. Só que quando você entende quem você carrega dentro de você, de quem você é filho, irmãos, nada mais vai te paralisar. E eu tenho tentado executar isso na minha vida. Eu falei: Senhor, eu não aceito mais. Eu falei, a gente comentou até com uma pastora amiga nossa ontem. Ontem nós fomos assistir um teatro lá na igreja dela, aquela companhia Nissi, né, bem conhecida pela peça, que chama O Jardim do Inimigo, né? Ontem falou sobre Dorcas. Mas, irmãos, pensa numa peça de teatro que falou com a gente. Rapaz, eu saí dali maravilhada. Jovens na presença de Deus que não recebem um centavo. São missionários, viajam o Brasil inteiro para levar o ID do Senhor. Não recebem um centavo, largaram família, largaram mãe, pais, para viver o ID do Senhor. E jovens, acho que o mais velho ali tinha uns 25 anos. Jovens. E aí você fala: cara, por isso que a gente tem que olhar para os jovens. Né? Assim como o pastor Marcos falou domingo aqui, Caleb, ele se sentia como o primeiro dia que ele recebeu a promessa. É isso que nós precisamos. Senhor, eu estou enfraquecendo, eu estou querendo parar, mas Senhor, me lembra das promessas, me traz a memória, porque eu quero essa força, eu quero continuar na tua força, Senhor. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Então, Espírito Santo, continua intercedendo, continua falando comigo, porque é assim que eu vou. Mesmo não querendo, mas é o Senhor que vai fazer. E quando eu olhei para aqueles jovens ali, eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: a gente não está fazendo nada. A gente acha que a gente, né, trabalha, tem a casa para cuidar, aí vem para a igreja, às vezes tem um culto a mais, tem uma coisa a mais na igreja. É cansativo? É cansativo. Só que esses jovens têm peças, às vezes eles apresentam 3 peças por dia. 11 meses em viagem. 11 meses fora da casa de cada um deles. E aí, olhando para aquilo, eu falei: meu Deus do céu. E a gente reclama, fazendo as coisas para o Senhor ali do nosso lado. De verdade, irmãos, aquilo foi um tapa na minha cara. Um tapa. O bispo está falando, eu não perguntei a idade deles. O menino 26, 18 e 19, as meninas, né? Mas assim, muito lindo. E eles falaram ali sobre Dorcas. Dorcas ressuscita na palavra, né? Na Bíblia. Só que ali Dorcas, representando a igreja de hoje, cansada, não ressuscitou. E foi assim uma peça. Pastora, ela não só chorava. Eu olhava, pastora, não chorava. Aí eu falei: mas foi uma peça assim tremenda. E aquilo literalmente foi um tapa assim, de verdade, irmãos. De verdade. Abre pra mim, Tassi, por favor, a Luma está sentada embaixo. 2 Coríntios 10, 5. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz.
destruindo o argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Deixa esse versículo aí. Quando eu li esse versículo, irmãos, esse versículo falou tão grande comigo. Presta atenção. Quando alguém aqui já viu algum pastor, alguém que vai orar na hora da ministração e fala para levar todo o pensamento cativo até ele? Olha que coisa linda. Você pega, muitas vezes, aquele pensamento ruim que você tem, as coisas ruins que estão passando no seu coração, quando estão passando nos seus sentimentos e você diz isso para ele. Senhor, leva cativo em ti esses pensamentos e os transforma em obediência a Cristo. Amados, isso mexeu tanto comigo. Eu falei, olha isso, Paulo dizendo isso, amados. Eles eram como eu e você, eles tinham suas fraquezas, as suas inseguranças, as suas incertezas. Mas eles a todo momento oravam, lutavam. E o que está faltando para mim e para você? Entender que enquanto nós estivermos aqui, vai acontecer as situações ruins, mas nós temos que entregá-las diante de Deus e entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Leve esses pensamentos cativos para que tenham um entendimento em obediência a Cristo. Amados, isso é muito forte. Por isso que a palavra do Senhor diz que é muito importante a gente conhecer as Escrituras. Porque quando a gente começa a orar, a gente começa a orar segundo o que a própria palavra de Deus diz. Nós ministramos para nós mesmos, nós delegamos isso sobre as nossas vidas. Sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos maridos pelas esposas, pelas famílias, por seus amigos. Nós carregamos a presença. E você tem toda a autoridade em Cristo Jesus. Coloca para mim Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim a que espereis. O próprio Senhor está dizendo que Ele tem pensamentos de paz, pensamentos bons e não ruins. E nós mesmos só temos pensamentos ruins ao nosso próprio respeito. Não vai dar certo. Olha aí, Jesus. De novo essa situação. Ai, Jesus, olha, eu estou me esforçando tanto, o Senhor está vendo. Mas Jesus, eu não vou fazer mais. Chega, não dá mais, eu estou no meu limite. Está entendendo? É assim que a gente... Amados, mas o próprio Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. E nós mesmos não estamos conseguindo nos encontrar. O que está faltando então, irmão? O que está faltando? Faça essa pergunta para você mesmo. E você sabe da resposta. Mas a gente não está conseguindo exercer. E é por isso que as quintas-feiras a gente tem colocado pela busca por mais do Espírito Santo. Porque eu vou te dizer que sozinho a gente não vai conseguir. E por isso que Jesus, na sua perfeição completa, disse assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, vos deixarei a promessa de meu Pai, o Espírito de excelência. Se você fechar os seus olhos e lembrar naquele primeiro dia que você confessou Jesus, Ele está dizendo para você tem um Espírito de excelência dentro de você, que luta, que vai até o fim com você, que
está intercedendo, está orando por você com gemidos inexprimíveis. E mesmo assim, a gente sabendo de tudo isso, a gente ainda está parecendo um louco dentro de nós mesmos. Não sabemos para onde olhar, não sabemos o que ouvir, não sabemos o que fazer. Quando a resposta já está dentro de mim e de você. Sabe, literalmente, quando você tem vontade de ir para um lugar deserto e gritar para sair aquele peso, sair aquele negócio ruim que está dentro de você? Faça isso com Deus. Isso não é pecado. Chega no teu quarto, fala assim: Senhor, se precisar gritar, grita. Se precisar chorar, chora. Mas nós estamos precisando pôr para fora aquilo que está impedindo a ajuda de Deus. Nós não podemos mais ficar inconstantes. Eu falo isso por mim, irmãos. Eu falei: Senhor, eu não vou aceitar mais esses meus pensamentos. Eu não posso. Eu sei que o Senhor tem uma vida para mim. E eu não estou sendo a Camila qual o Senhor quer. Eu tenho falado isso para mim mesmo. Deus está me cobrando e Deus está te cobrando. Mas muitas das vezes a gente está deixando para lá. A gente está falando: Senhor, o Senhor vai me entender, não vai dar agora. Como que eu posso dar desculpa para o dono do tempo? É Ele que fez todas as coisas, para Ele é todas as coisas. Aleluia. Põe Isaías para mim, Tassi, por favor. Isaías 41, perdão. Isaías 41, do 9 e 10. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Quem te chamou foi o próprio Deus. É Ele que te justifica, é Ele que te sustenta. Ele que te ajuda. Ele que te cerca com laços de amor. A gente pode conhecer o amor do pai, da mãe, dos filhos, do marido. Mas quando a gente conhece o amor de Deus pelas nossas vidas, cara, pode estar acontecendo o maior desastre na sua vida. Mas você começa a olhar para cima e falar: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vive e o Senhor não quer o meu mal. O Senhor tem pensamentos de paz ao meu respeito. Então me ajuda a olhar para dentro de mim mesmo e encontrar esses pensamentos. São orações intercessórias por nós mesmos. Porque o seu marido pode interceder por você, a sua mulher pode interceder por você. Você pode colocar o seu problema lá no grupo da igreja para as pessoas interceder. Mas ninguém melhor que você mesmo pode ser sincero de uma tal maneira com o próprio Deus. Porque muitas das vezes os problemas que a gente está passando, a gente não vai conseguir expor ele no íntimo. E para Deus a gente pode fazer isso. Que nós possamos entender essas profundidades em Deus. Não é mais hora da gente ficar no superficial. Eu escutei um pastor falando que levou os dois filhos dele menino para a praia, pequenos ainda. Um tinha 2 aninhos e o outro tinha 4. E aí ele estava sentado na cadeira, olhando os filhos brincar na beira da praia. E aí ele chamou os filhos e falou assim: olha, aqui vocês podem ficar, lá vocês não podem ir porque é fundo, é perigoso. E aqueles meninos estavam seguros, brincando, né? Sabe criança, né? Brincando, não estava preocupado com nada, não queria saber de nada, só em se divertir, só em brincar.
E aí o pai foi entrar para o mar, né? E falou, vamos comigo. E aí pegou na mão de cada filho e foi andando, né? Na mão. E aí, conforme ele foi entrando para o mar, um olhou para ele e falou, quero colo. Ele pegou o pequeno colo. Aí o outro começou a andar. Aí o outro virou e falou, também quero colo. Aí ele pegou os dois no colo. Começou a entrar mais para dentro do mar. Por quê? Porque eles não se sentiam seguros em altas profundidades. Eles sabiam que ali era perigoso. Mas com Deus é assim. Muitas vezes o Senhor vai falar para você, vai. E na tua cabeça você vai pensar assim, Senhor, é perigoso. Eu não vou conseguir. Senhor, não dá pé. O Senhor não está entendendo. Eu não estou conseguindo ver. Mas Jesus está fazendo assim como esse pastor fez. Ele está te carregando no colo e você não está percebendo. Que você está no melhor lugar, que você está em segurança. E Ele está dizendo, vai, porque eu estou te sustentando, eu estou te carregando. O Senhor está exigindo mais de nós como igreja. Amados, é revoltante a gente olhar para o mundo, onde vai acontecer um show da Madonna no Rio de Janeiro. É só isso que a televisão fala. Foram gastos 60 milhões. E hoje eu vi um vídeo de um gari. Ele olhando para aquela passarela daquele hotel que vai levar ela em segurança até o palco. Ele olhando para aquilo e revoltado, falando: o povo não está mais entendendo. Como se dizendo, o povo literalmente está burro. Está com escamas, não enxerga mais, só quer ver o que a mídia quer que ele veja. O que é bom aos olhos do mundo. As pessoas passando fome. As pessoas em filas morrendo no SUS porque não tem vaga. Estão adoecendo porque não tem vaga para um tratamento digno. E o Rio de Janeiro gastando 60 milhões. Irmãos, é injusto, muito. Mas aonde está a igreja de Cristo? A igreja de Cristo tem se calado. Exatamente por isso. Tem se calado como aquele exército de Israel, o povo do Senhor, quando viu o gigante. É a batalha da intimidação. E isso o mundo tem feito com excelência sobre as nossas vidas. Tem intimidado o povo de Deus. Só que Davi, com a mente blindada em Deus, lacrada em Deus, ele pega 5 pedrinhas e um estilingue e uma funda e derruba aquele gigante. Não vou falar que é improvável. Sabe por que eu não vou falar que é improvável? Porque Deus já sabia que ele era provável. E nós somos prováveis assim, como a palavra diz, desde o ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós fecundarmos, nós somos prováveis, porque nós somos eleitos primeiro nele. E é isso que a igreja não está entendendo. A igreja está se intimidando, está se recuando. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite, aonde o próprio Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E aonde estão esses remanescentes para interceder, para não se calar diante da intimidação? Irmãos, você é boca de Deus. Você carrega o Espírito dele dentro de você. E é por isso que a palavra diz que a criação geme, está sedenta pelo manifestar daqueles que carregam, daqueles que conhecem. Será que realmente nós como igreja, torno a dizer, quando eu falo igreja, eu não estou falando só da nossa, eu estou falando num contexto geral. Irmãos, conversando com aqueles pastores, amigos nossos ontem, tá geral. Pastor Júlio, a pastora Lilian, uma grande bênção.
há 20 dias ele ficou tão mal. E a pastora Aline olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou casada com o pastor Júlio há 24 anos, eu nunca vi meu marido chorar. E há 20 dias atrás ele estava chorando de uma forma, querendo fechar a igreja. Porque as pessoas muitas vezes falam de si mesma, dos seus problemas, mas esquecem de ver aquele que está do seu lado. Que ele também tem problemas. Que não é só você que tem problema. Irmão, eu tenho problema, mas você tem também. Vamos compartilhar e vamos ver o que a gente pode se ajudar. Igreja é isso, reino é isso. Eu entender os problemas do meu irmão entender o meu, e vamos buscar em Deus. Vamos profetizar, vamos orar, vamos falar da palavra. Porque o Senhor tem grandes bênçãos, grandes coisas para as nossas vidas. E o que está faltando então, Patrícia? Para a gente acessar. Vamos buscar, irmão. As pessoas não têm mais empatia. E quando a palavra diz que o amor se esfriaria, não vou falar aqui que está pior, porque Jesus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Ele já caminhou sobre a nossa história muito antes da gente nascer. Mas o negócio está feio, irmãos. Está feio. E é isso mesmo que o diabo quer. Tentar tirar o teu foco. E ele tem conseguido tirar o nosso foco. Tentar te tirar da presença de Deus. Tentar paralisar. E falei ontem isso para a pastora Lília. Pastora, sabe que eu tenho entendido? Que eu estou cansada, que eu estou exausta, porque eu estou pegando guerras, eu estou pegando fardos que não era para mim pegar. E aí quando a gente tem que enfrentar as batalhas que Deus colocou para nós, a gente está cansado. Por quê? Porque a gente pegou coisas que não era para ter pego. A gente quer abraçar o mundo na maior boa vontade, mas até para isso a gente tem que orar. Porque muitas das vezes é Deus tratando e a gente quer ser o bom amigo, o bom pastor, o bom irmão. Mas a gente tem que entender que às vezes é Deus e a pessoa. É Deus e nós. A gente pode interceder, orar, mas pegar a guerra não. Porque aí quando vier as nossas, nós vamos estar cansados. Nós vamos estar exaustos. Davi não era guerreiro. Davi era pastor naquela situação. Mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. E não te impede de você ter convicção também a quem você serve, a quem você é filho. Irmã, você está passando por essa situação? Ó, irmã, você não está vendo saída? Eu também não estou vendo, não. Mas nós vamos orar e Deus vai te mostrar. Irmã, eu não posso te ajudar com as minhas mãos, mas eu vou orar e interceder pela tua vida. E Deus vai falar com você. Irmã, não se esquece, você é filha do Senhor. Deus te chamou. Não desanima, não para. É assim que nós temos que ser. Nós temos que ser bênçãos na vida das pessoas. Nós temos que pegar guerras que Deus manda a gente pegar. Nós temos que interceder, sim. Mas pegar guerras, ore. Porque as pessoas estão entrando em guerras que não eram para elas entrar. E aí, quando elas veem que o negócio saiu do controle, elas pedem ajuda, só que aí a gente também não pode fazer nada. Porque tem coisa que a gente é limitado. Mas você carregando o Espírito de Deus, você pode orar, você pode interceder, você pode lançar palavras. Você não vai recuar. Você vai ser a igreja em tempo e fora de tempo. Aleluias. Coloca para mim Salmo 139, do 13 ao 18. Salmo 139. Aleluia. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe.
e te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhas são as tuas obras, e minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Amados, olha o que esse versículo diz, que seriam muito mais numerosos do que a areia. Será que hoje você vai sair com dúvida dos pensamentos que Deus tem a seu respeito? Será que você vai sair daqui com dúvida de quem você é e o que você carrega? Coloca para mim Isaías 41, 9 e 10. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Teria muitos mais outros versículos para que você entendesse quem você é na noite de hoje. Mas aí eu vou deixar por sua conta e risco. Em procurar em casa estudar. É um tema bem forte. E vou te dizer, desde aquela primeira live que a gente fez numa terça-feira que eu não sei se vocês se recordam, que eu lancei essa palavra aqui, que foi até uma quinta-feira depois que a gente ungiu todo mundo aqui no culto. Irmãos, eu vou te dizer que desde aquele dia o diabo se levantou de uma forma, porque ele não quer que nós entendemos quem nós somos em Deus, o poder que nós carregamos, o que nós podemos acessar quando nós temos uma mente blindada a Deus. Quando nós temos os nossos emocionais resolvidos na palavra de Deus. Entenda uma coisa, não estou dizendo que você vai sair daqui e nunca mais vai sentir. Se isso acontecer, glória a Deus, que Deus pode todas as coisas. Mas enquanto você estiver aqui, vão passar pensamentos, vão passar situações, mas você tem que crer quem você é e que você tem a mente de Cristo. Então profetize, lance a palavra do Senhor. O resto deixa com Ele. Porque tem coisas que é só o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir resolver com as nossas forças, do nosso jeito, da nossa maneira e do nosso tempo. É só o Espírito Santo. Entenda isso. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Aleluia.